Bom dia, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, muita alegria que a gente está aqui mais uma vez. A gente hoje vai tratar a última lição do trimestre, o tema está ali sobre a família e a sua natureza. Eu confesso para os irmãos que a pessoa que montou, que editou essa revista, de fato, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E a gente vai entender isso aqui na aula de hoje, porque a cada lição foi desenvolvido, foi sendo construído um raciocínio. Vocês sabem que as duas últimas lições foram extremamente apocalípticas, tratou aí do fim dos tempos, do mundo vindouro. No domingo passado, a pastora Bernadette tratou esse assunto aqui, como que será o novo céu, a nova terra, a questão do milênio. E me chamou muito a atenção no primeiro instante, eu achei que essa última lição ficou um pouco perdida no tempo, no contexto da revista. Mas aí quando eu fui estudá-la, eu entendi que não teve nada fora do contexto. Eu fui entender que a família é exatamente o instrumento pelo qual Deus planeja com que todos nós sejamos salvos. A revista, então, ela encerra tratando de um assunto, tratando da família, de modo com que a gente entenda que nós temos uma missão aqui na terra. Nós temos algo a desempenhar aqui até a segunda vinda de Cristo. Amém, igreja? Bom, a família é o amor de Deus nos oferecendo um pouquinho do céu na terra. Acredite no que eu vou te dizer. Deus só deseja coisa boa para a nossa família. Deus tem um plano perfeito para as nossas famílias. E a gente sabe que o que a gente vive aqui é passageiro, que há algo muito melhor, há algo muito maior nos esperando na nossa verdadeira terra, porque aqui nós somos peregrinos. A palavra de Deus diz que nós somos cidadãos dos céus, e aqui nós estamos meramente de passagem. Mas enquanto nós estamos aqui de passagem, nós temos que usufruir o melhor de Deus aqui. Deus tem um plano, não de sofrimento para o seu filho, mas Deus tem um plano de bênção, de vitória. Amém, meus irmãos? O texto áureo da nossa lição está em Gênesis 2, versículo 24, que diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A verdade prática que a revista, que a lição nos apresenta, é que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como a união entre um homem e uma mulher, nascidos de macho e fêmea. Eu quero compartilhar com vocês aí, por coincidência, está na revista também como sugestão da leitura diária da sexta-feira. Eu quero que vocês me acompanhem aqui na leitura do Salmo 128, que é considerado aí o Salmo da família. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa que está aqui no Salmo 128, do versículo 1 ao versículo 4. É o que Deus espera para nós, tá? Isso aqui é um projeto para a nossa família. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Glória a Deus. Como que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, como que a palavra de Deus nos revela
a importância de nós temermos ao Senhor. Em Salmo 128 está falando que quem teme ao Senhor não vai faltar nada. Quem teme ao Senhor, a família é abençoada, a família é bem-sucedida. A mulher é comparada com uma parreira que dá muita uva, e os filhos são comparados a novas oliveiras. E tudo que for fazer será abençoado. Você está disposto a receber essa palavra nessa manhã? Essa palavra de renovação, de temor, que nós precisamos diariamente buscar obedecer a palavra de Deus. Como que se busca o temor a Deus? É buscando cumprir o manual que Ele tem para a gente. Isso aqui, meus irmãos, a Bíblia é o nosso manual. Quem lê a Bíblia, quem procura praticar os ensinamentos constantes na Bíblia, está praticando o temor ao Senhor. E como consequência, a família será bem sucedida. Amém? Bom, qual que é a natureza da família? Eu tive a curiosidade e eu tive a necessidade também de buscar aí, entender, não só sobre o aspecto religioso, mas eu vou tratar daqui a pouquinho com vocês algumas coisas muito sérias, para a gente entender o tanto que nós estamos vivendo dias difíceis e como que a gente precisa blindar e cuidar das nossas famílias. Então eu tive o cuidado, meus irmãos, de entender sobre vários prismas para compartilhar com vocês a natureza da família. Então a primeira natureza que eu queria explicar para vocês, na verdade, é dizer o que o dicionário fala de família. Olha que interessante, o dicionário Aurélio fala o seguinte: família, pessoas aparentadas que vivem na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Isso aí é a última edição do dicionário Aurélio. A família está sendo definida desta forma. Só que eu vou mais adiante. Hoje nós vivemos debaixo de um ordenamento jurídico, onde a lei maior que a Constituição Federal, que foi outorgada no ano de 1988, assim definiu a família. A família, lá no artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Olha que interessante. Governo, poder público, reconhecendo que a família é o núcleo da sociedade. E como sendo o núcleo da sociedade, ela deve ter uma especial proteção do poder público, uma especial proteção do Estado. E em vários momentos na Constituição Federal, a gente identifica o próprio legislador colocando a família em corresponsabilidade de uma série de coisas que tem que acontecer por aí. Por exemplo, educação. Quando a gente vai lá na parte que trata da educação na Constituição Federal, a gente vê o legislador falando o seguinte, que a educação é dever da família e do Estado. O interessante é que a família é colocado em primeiro lugar para dispensar a educação aos filhos do que o próprio Estado. Então a gente não pode virar as costas e deixar de reconhecer que a família continua sendo o núcleo que gira toda a sociedade. Mas, meus irmãos, a coisa vai evoluindo, as leis elas vão evoluindo de acordo com o comportamento da sociedade, o direito ele nunca é parado, ele é dinâmico. E em 2006, o governo federal vem trazendo uma nova lei, estendendo o conceito de família. Em 2006, olha como é que família já é tratado pelo governo. Família compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Não sei se vocês estão observando, mas já está tendo uma tendência aí de alargamento do conceito de família. Então, por exemplo, se eu quiser pegar umas duas pessoas ali na esquina ali e falar o seguinte, ó, vocês têm afinidade comigo, vamos constituir uma família, legalmente isso não há problema
nenhum. E o Poder Judiciário vem corroborando que as leis devem acompanhar o comportamento social. E daqui a pouquinho a gente vai ver as multiformas que a família tem se apresentado hoje. Hoje, homem com homem constitui uma família. Um casal de duas mulheres constitui uma família. Dois homens e uma mulher podem constituir uma família e o Poder Judiciário tem aceitado a poligamia novamente no Brasil. Então, há várias formas de se constituir uma família hoje. Mas o que interessa para nós aqui, eu não vim aqui dar uma aula de sociologia. Eu vim aqui explanar para a igreja, compartilhar o que a lição nos propõe, de como que a igreja de Cristo deve se comportar nos últimos dias, como que ela deve conduzir a sua família, a fim de que nós consigamos entrar no reino celestial com Jesus. Esse é o foco que nós vamos tratar aqui. Mas eu preciso compartilhar com vocês o que anda acontecendo por aí. E hoje eu vou falar muita coisa séria aqui. Tá? Mas então, o aspecto religioso trata para a gente, em Gênesis 2, versículo 18, vem a definição da natureza de família segundo a Bíblia. Gênesis 2, 18. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês antes da gente ler esse versículo. A gente entende que o cão, que o cachorro, tem a natureza de animal porque ele veio do animal. A gente entende que a flor, ela é um vegetal porque ela saiu de um vegetal. E eu pergunto para vocês, de onde saiu a família? Qual é a natureza da família? Deixa eu dizer para você, a família advém de Deus. A minha família e a sua família têm a natureza divina. Deus criou a família. Quando Deus criou o homem, o primeiro homem, Ele fez um homem segundo a sua imagem e semelhança. Quando Deus criou a mulher, quando Ele viu que o homem não podia ficar sozinho, que não tinha nada que Ele criou que pudesse substituir a própria imagem dEle, quando Ele cria a mulher, Ele institui ali então a primeira sociedade, Ele institui algo chamado casamento e Ele institui a família. Então, o homem foi criado, preste atenção nisso aqui, meu irmão, isso aqui é muito importante. O homem foi criado para refletir a imagem de Deus. E a família foi criada para refletir aqui na terra a trindade que existe lá nos céus. Para que existe a família aqui? Para que ela reflita o que Deus considera como família. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E Deus espera que as nossas famílias sejam uma extensão do seu reflexo no céu, aqui na terra. E será que a gente tem agido de modo a procurar espelhar as nossas famílias para o mundo lá fora, como sendo o reflexo da família de Deus? Será que a gente tem feito isso? Vamos ler Gênesis 2, versículo 18. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, você vai me acompanhando. Eu vou lendo aqui. Gênesis 2, versículo 18, diz o seguinte: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, quando Deus resolve dar ao homem uma companhia, aqui Ele está criando a família. Falam muito por aí, né? Casamento é uma instituição falida, casamento não dá certo, família hoje você faz, você cria, você descria, mas, segundo a palavra de Deus, nós não podemos nos conformar e aceitar isso. Nós temos que entender que família é algo divino. Família é um projeto de Deus. E em sendo projeto de Deus, ele jamais será falível. Projeto de Deus nunca falha. Então, deixa eu dizer uma coisa para você.
Se um dia chegaram a lançar na sua vida, se algum dia chegaram a profetizar que a sua família não vai dar certo, recuse isso na sua vida, meu irmão e minha irmã. Não aceite isso, porque nós estamos vendo aqui que a sua família, a minha família, a nossa família é um projeto de Deus. E Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para a sua família. E se as coisas não vão bem hoje, creia, tema ao Senhor, segundo está escrito lá em Salmo 128, e você vai ver o que Deus pode fazer, o rebuliço que Ele pode fazer na nossa família, amém? Gênesis 1, 27, estabelece algo interessante que eu quero compartilhar com vocês também. Gênesis 1, 27 estabelece que a mulher é igual ao homem em todos os sentidos. E a gente vai ver lá em Mateus também, que Jesus corrobora isso dizendo que o homem e a mulher têm que se transformar em uma só carne. Não é pegar dois corpos e juntarem. Homem e mulher têm que fazer uma fusão e se transformar em uma só carne. Isso quer dizer que tem muito homem aí que tem que tirar essa casca grossa que vive aí e ser um pouquinho mais carinhoso como as mulheres são. Isso significa também que tem muita mulher aí que precisa entender que em determinados momentos tem que chegar junto com o marido, não é só cobrar ele não, tem que ser também algumas coisas mais proativo. Olha o que Gênesis 1, 27 fala. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então em Gênesis 1, 27 estabelece que a mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Agora, mesmo sendo criados em situação de igualdade, Deus vê o homem e a mulher como idênticos, porém com atribuições e funções distintas. O homem com a sua função de ser o cabeça da família e a mulher com a sua função de ser auxiliadora. E em vários momentos, em várias passagens da palavra de Deus, a gente vai vendo isso. A gente vai vendo os papéis do homem, os papéis da mulher, os papéis dos filhos. Ao reunir o homem e a mulher, Deus instituiu então o que chamamos hoje de casamento. Amém? Bom, a revista, a nossa lição propõe que nós entendamos Gênesis 2, 24, para que nós possamos extrair 3 princípios para o casamento dentro de um único versículo. Então esse versículo que nós já lemos aqui, ó, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, se você teve condição de estudar aí a revista ou está acompanhando agora nesse momento, você vai ver que a lição, então, ela propõe exatamente nós entendermos esses 3 princípios contidos aqui neste versículo. Bom, o primeiro princípio, antes de mais nada, considerações sobre o casamento. Meus irmãos, o casamento, como nós vimos aqui, ele é um projeto de Deus, ele nasceu do coração de Deus, então por isso ele não tem como ser decretado falido, mas o casamento, ele não vem pronto, ele deve ser construído ao longo do tempo. E essa segurança que a gente tem que buscar ter no casamento é o que deve sustentar o nosso casamento. E tem muito casamento por aí que tem sido criado, que tem sido estabelecido sobre a areia, sobre a palha, sobre o vento. E a palavra de Deus diz que aquela casa que é edificada sobre a rocha, ela pode chegar o dia mau, que ela não vai se abalar. Amém? Eu não sei se vocês já prestaram atenção no que significa esse símbolo aqui, ó, da nossa igreja. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui, simbolicamente, é uma rocha, uma pedra. E simbolicamente está uma família, representando aqui não só a igreja, mas o seu lar. E o princípio que nós buscamos disso aqui é que a nossa família, ela deve estar sempre edificada sobre a rocha.
O casamento, da mesma forma. Não se busca segurança em todas as áreas no casamento se não estivermos pautados e solidificados na rocha. Meus irmãos, um casamento, se a gente for comparar com uma construção, um casamento, para ele dar certo, ele tem que ter projeto, ele tem que ter planejamento, ele tem que ter investimento e ele tem que ter trabalho em equipe. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quem é o projetista do seu casamento? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não usa papel, ele não usa régua e não usa compasso. Ele usa você, ele usa pessoas. O planejamento tem que existir. Você não pode simplesmente casar com uma pessoa e falar, não, vamos viver a vida que o resto das coisas acontecem. Não, não é assim não. Deus tem projeto para a gente. Deus tem um objetivo na sua família, no meio da sociedade. E eu vou te dizer uma coisa. Pensa numa favela. Sem projeto, sem beleza, sem funcionalidade. E na mais sublime excelência do projeto de Deus para a sua família, Deus quer que a sua casa, que deva ser edificada, projetada pelo Espírito Santo, seja a melhor casa que exista. Sabe por quê? Porque a nossa família deve ser considerada o templo do Espírito Santo, a morada dele mesmo. É Deus projetando a casa dele para que a gente espelhe lá fora a continuação da família dele aqui na terra. E quantas vezes nós falhamos nisso? Quantas vezes nós não entendemos que nós precisamos ter planejamento em tudo que a gente faz dentro da nossa família? Hospitalidade. A nossa família, o nosso lar tem que ser hospitaleiro. Você casa com uma pessoa, mas às vezes você tem que entender que vem junto um bocadinho de gente. Quem aqui já comprou um CD por causa de uma música? Levanta a mão. Mas tem 15 faixas no CD, você tem que levar as 15 junto. E você já observou que pode acontecer de depois você não gostar da música, você passar a gostar dela? Eu não tinha observado que aquela música é bonitinha, eu vou começar a ouvir ela mais. O casamento, o nosso lar, meus irmãos, a nossa família, ela tem que ser pautada também em hospitalidade. Aquela irmã que deu a palavra para nós aqui na conferência da família, a Ilma Cunha, ela disse uma coisa, ela citou um versículo muito poderoso, Provérbios 24:3, que fala que com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Eu vou repetir. Com sabedoria se edifica a casa, mas é com inteligência que ela é firmada. Bom, voltando aqui então no versículo 2:24 de Gênesis, a revista Lição nos propõe aí 3 princípios. E o primeiro princípio que a gente extrai deste versículo é o princípio da monogamia. Monogamia, em termos bem práticos, de um linguajar bem simples, é a pessoa casar com uma única pessoa. E aonde que a gente abstrai isso do versículo? É quando na frase, e se unirá à sua mulher. Então, a palavra de Deus não fala que deixará o homem, o seu pai e sua mãe, vai juntar umas 4, 5 por aí e formar a sua família. Não. Deixará o homem, seu pai e a sua, mulher, sua mãe, e se unirá à sua mulher. E em algumas versões aí de Bíblias, e se unirá à sua esposa. Então, quando a gente parte deste princípio, se a gente quer realmente viver o que a palavra de Deus nos garante, nos determina, a gente já começa a andar muito na contramão do mundo por aí. Porque hoje, a gente vai ver agora aqui, que são várias figuras que têm substituído essa ideia de monogamia. Porque, na verdade, hoje não precisa nem casar, você junta. Então, o casamento em si, porque o casamento, meus irmãos, é um contrato. O contrato ele é dissolvido.
Agora, o casamento, quando ele, além de ser um contrato, ele recebe a bênção, recebe a unção de Deus sobre ele deixa de ser um simples contrato. Ele passa a ser um projeto de Deus indissolúvel. Tá? E eu já vou chegar porque é o terceiro princípio. Mas olha só, corroborando a monogamia que é o projeto de Deus para o casamento. Em 1 Coríntios 7, versículo 2, diz o seguinte, somente escute. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Então, em 1 Coríntios tem a corroboração de que o casamento é feito um para um. Em 1 Timóteo 3, versículo 2, da mesma forma, o bispo deve ser um homem que ninguém possa ocupar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade de ensinar. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? A gente tem observado tendências atuais, e aí a gente não tem como falar que a gente não tem visto isso, porque são nos dias que nós estamos vivendo hoje, coisas que têm alterado essa natureza monogâmica. Deixa eu citar para vocês aqui. União homoafetiva. Já ouviram falar? União homoafetiva. Como que funciona isso? Duas pessoas do mesmo sexo, homem com homem ou mulher com mulher, vai ali no cartório aqui, que não dá 1 quilômetro daqui, ó, cartório de notas, qualquer cartório de notas faz isso, vai lá, paga R$ 98,00, pega uma senha, espera lá ser atendido e fala, nós queremos registrar uma escritura pública aqui de união estável de natureza homoafetiva. O computador do cartório já tem pronto o modelo. 15 minutos já sai casado e simples assim. Simples assim. Ideologia de gênero. Vou tratar isso com vocês aqui com muito temor, com muita seriedade, mas essa semana eu gastei um pouquinho de sola do sapato e resolvi dar um giro por aí, em alguns lugares que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho, para a gente poder sair daqui entendendo qual que é a profundidade do desafio que as famílias cristãs têm que enfrentar no dia de hoje. E acredite, vocês vão ficar, da mesma forma que eu fiquei, vocês vão ficar impressionados com o que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, meus irmãos, esses novos arranjos familiares, eles têm sido, são temas novos, são conceitos que a gente tem vivido nos dias atuais. Numa determinada lição anterior, eu compartilhei um fragmento de uma música que eu vou repetir aqui hoje. Uma música aí de uma banda dos tribalistas, que fala o seguinte, mas reflete com muita verdade o que o mundo está experimentando nos dias de hoje. Tem uma parte de uma música deles lá que fala o seguinte, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu também. Então, quer dizer, o negócio está escancarado. Ninguém é dono de mais nada, ninguém tem entendimento de que o mundo insiste, assim como aconteceu lá em Sodoma, assim como aconteceu lá em Gomorra, o mundo insiste em desafiar os planos e os projetos originais de Deus para a família. Tem também, meus queridos, o poliamor. Já viram falar no tal do poliamor? O que é o poliamor? E está muito próximo da gente isso aqui. O poliamor são instituições familiares, um homem com duas mulheres, dois homens com uma mulher, pluralidade de sujeitos. É o poliamor. Trisais, que tem chamado aí, quatrilhos, que são instituições familiares, núcleos familiares que são formados dois homens em duas mulheres. E aí acontece de tudo. Tem dia que o homem quer dormir com o homem, tem dia que o homem quer dormir com a mulher, tem dia que ninguém quer dormir com ninguém. Podem fazer de tudo. Tudo é liberado. Bom, trouxe para vocês aqui, ó, uma reportagem que saiu no jornal O Globo, agora de 25 de julho desse ano, extremamente recente,
para mostrar para vocês que esse problema não é só no Brasil, tá? É um problema social de contexto universal. No Canadá, foi condenado à prisão agora uma pessoa que se dizia líder religioso, onde a Suprema Corte do Canadá considerou 2 homens culpados pelo crime de poligamia. Esse que vocês estão vendo na foto aí, tinha pouquinho, tinha 24 mulheres e mais de 145 filhos. Líder daquela denominação Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que defende os mormons, que defende a prática da poligamia. E o segundo homem que foi preso, que foi condenado à prisão junto com ele, era o sucessor dele na denominação. Tá? À época da condenação, tinha aí 5 mulheres. Então, quer dizer, ainda tem havido resistência sobre isso, mas os avanços, os comportamentos, eles têm sido muito maiores do que a própria resistência. Isso é muito triste, meus irmãos. O segundo princípio que a gente extrai de Gênesis 2, 24, é o princípio da heterossexualidade. Então, em um único versículo, a palavra de Deus está mostrando para nós como que nós devemos nos comportar com essas tendências que têm acontecido aí, que têm mostrado, têm se revelado para nós aí nos dias de hoje. O que é a heterossexualidade? É exatamente a confirmação na palavra de Deus de que o homem deve se unir a uma mulher. Em Levítico, meus irmãos, há a confirmação disso aqui. Em Levítico 18, versículo 22, fala o seguinte, olha só o que a palavra de Deus diz. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. Isto é abominação. Levítico 20, versículo 13. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação. Certamente serão mortos e o seu sangue será sobre eles. Deixa eu falar também o que está escrito em Isaías 5, versículo 20. Se você quiser até gravar isso aí, anotar, esse versículo é de uma seriedade e de uma profundidade única. Isaías 5, versículo 20, diz o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põem as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo. Então, gente, homem é homem e mulher é mulher. Ai daquele, e quando a palavra de Deus diz essa interjeição do ai aí, a gente tem que redobrar a atenção. Ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal. E vocês vão ficar estarrecidos com alguns fatos que eu vou compartilhar com vocês que a gente está vivendo aqui em Goiânia. Amém, meus irmãos? Então, a heterossexualidade também é um princípio que deve ser estabelecido no casamento projetado por Deus. Que a minha família e a sua família, que a minha geração e a sua geração continue neste princípio. E o terceiro princípio que a gente extrai de Gênesis 2, 24, é o princípio da indissolubilidade. E eles terão uma só carne. Eu não vou aprofundar nisso aqui, senão teria que ser um estudo específico para isso. Porque a própria palavra de Deus estabelece as condições que um casamento pode ser dissolvido. Mas o que me cabe aqui nesta lição compartilhar com a igreja é que, originalmente, o plano de Deus é que o casamento não seja dissolvido por circunstância alguma. Até que se venha a morte ou aquelas previsões estabelecidas na palavra de Deus, o plano original de Deus é que o casamento ele é indissolúvel. Marcos, mas você não está pegando pesado demais, não? Você não está indo muito lá no Antigo Testamento, pegando um comportamento daquela época e forçar para aplicar nos dias de hoje? Não. No Novo Testamento, Jesus vem reiterando
a lei que foi dada pelo seu pai lá atrás, e isso está escrito lá em Mateus 19, versículo 6. Mateus 19, versículo 6 diz o seguinte, Jesus falando, hein? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém, meus irmãos? Bom, vamos dar continuidade aqui. O desafio da igreja e da família. A revista, ela nos propõe aqui e nos desafia nós entendermos quanto que tem sido sério e quanta luta, quanto desafio que a gente tem que enfrentar nos dias de hoje, para a gente permanecer firme com a nossa família, para quando Jesus voltar, como disse a pastora Bernadette no próximo domingo, a gente ter garantido que não só a gente, a nossa salvação pessoal, mas a nossa salvação, a salvação de todos da nossa casa sejam garantidas. Então tem muita coisa acontecendo nos dias de hoje, que a gente precisa buscar aí realmente a misericórdia de Deus, a gente tem que buscar verdadeiramente, meus irmãos, fechar as brechas que o inimigo tem colocado, porque a coisa anda muito complicada por aí. Então, para compartilhar com vocês, a minha intenção aqui nessa manhã, naturalmente, não é da Ibope, não é da publicidade para as coisas que o Satanás anda fazendo por aí. Negativo. A intenção dessa lição aqui é a gente abrir os olhos para a gente entender a profundidade do desafio que a gente tem que enfrentar nos dias de hoje. Mas eu tenho que citar algumas coisas aqui, porque eu tenho observado, e eu falo isso até porque eu tenho feito um trabalho aqui na igreja com crianças, com adolescentes, pré-adolescentes, e a gente tem observado, quem está mais ali direto ali com os meninos, com as crianças, a gente tem observado que tem faltado muita atitude de pai, muita atitude de mãe, e as nossas crianças estão literalmente pedindo socorro, estão pedindo por uma referência de pai, principalmente, pais. Me escutem, a gente tem observado um grito de socorro desesperado das nossas crianças, dos nossos adolescentes, por paternidade, por manifestação da figura paterna. Não é nem tanto a mãe, mas é a presença do pai. E muitas vezes se torna jovem, aquela criança, aquele adolescente, problemático, iniciando uma nova família, toda complicada, toda carente, e que precisa voltar lá atrás para corrigir uma série de coisas. Eu quero compartilhar com vocês aqui, como eu disse, essa semana eu resolvi queimar um pouquinho a sola do sapato e fui buscar em vários lugares aí o que de fato é verdade e o que é mentira sobre essa carga social que tem caído sobre as nossas famílias, principalmente sobre os nossos filhos. Há uma coisa chamada ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? A ideologia de gênero, meus irmãos, é a implantação de um novo conceito do núcleo familiar. Mas isso começa com o próprio sujeito. Deus criou o homem, homem, e a mulher, mulher. A ideologia de gênero, ela vem para dizer o seguinte, você pode ter nascido num corpo de homem, mas se ao longo do tempo você achar que você gosta de homem também, você não precisa gostar de menina. Ou seja, é a transversalização, a palavra é essa que tem se usado, a terminologia é esta, é a transversalização do conceito do gênero. Homem não precisa ser homem, mulher não precisa ser mulher, e aí a coisa por aí vai. A primeira coisa que eu procurei pesquisar, eu fui no MEC e levantei tudo que era verdade, tudo que era mentira sobre a ideologia do gênero. E deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Todo ano, o governo federal, isso aqui não é coisa que eu tirei de internet não, tá, meus irmãos? Isso aqui é verdade.
Tá? Isso aqui eu fui na lei, fui lá no órgão e peguei. Está aqui na minha mão. Todo ano, o MEC publica e republica o guia escolar para o ano seguinte. E distribui isso na rede pública de ensino estadual, municipal, e recomenda também que as escolas particulares assim também o sigam. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, no intuito de alertar a igreja sobre a profundidade do desafio que nós estamos vivendo nos últimos dias. Olha o que o governo federal está orientando que seja implementado na cabeça das nossas crianças. Capítulo 3 da cartilha. Tá? Eu vou ler só pequenos trechos, porque o tempo é muito curto, já tenho quase o meu tempo estourado aqui. Mas olha só o que o MEC está propondo. Sexualidade, isso para crianças. Ele cria um tópico falando o seguinte: direitos sexuais da criança. Começa por aí. Implementando que criança tem direito sexual. Agora, o que é o direito sexual? Deixa eu explicar para vocês. Sexualidade é muito mais que isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, ao contato físico e à intimidade, e se expressa na forma de sentir, na forma de as pessoas tocarem e serem tocadas. Tem havido nas escolas públicas, principalmente, uma orientação para que as crianças toquem umas às outras, para descobrir se é aquilo que ele gosta mesmo, se vai gostar de menino, se vai gostar de menina, e mais, preservando o sigilo no que acontece na escola para o pai e a mãe não ficar sabendo. Agora você pense, você pai, você mãe, você gostaria que o seu filho saia todo dia cedo para ir para a escola e volta, e você não ficar sabendo o que acontece lá dentro? Que o professor tem liberdade, inclusive, de estimular fisicamente o contato entre as crianças, e dele com a criança também, porque a cartilha aqui fala que o professor e a professora têm que ser referência para a criança. Reconhecer que as crianças e adolescentes têm direito à saúde significa também cuidar dos aspectos relativos à sua saúde sexual e reprodutiva. O que eu quero explicar para você? Com muito temor aqui. Eu não quero perder tempo criticando o governo. Eu quero investir o nosso tempo aqui para mostrar que se nós não fazermos a lição de casa em casa, o governo lá fora, o poder público, está preparado para acabar com o conceito que a gente sabe que é o certo. Se você, pai, não assumir o seu papel de líder, de guarda na sua casa, de protetor, de referência, a pastora Bernadette falou domingo passado aqui algo maravilhoso. A primeira coisa que a gente educa o nosso filho é com o nosso próprio exemplo. Se a gente não der exemplo aos nossos filhos, se o filho da gente não olhar nós e não enxergar nós como referencial, nós estamos assinando uma carta, uma procuração em branco e deixando que o mundo lá fora arrebente com a nossa família. Augusto Cury fala que perguntou para o menino, pediu para o menino fazer um desenho do como que ele enxergava Deus. E aquele garotinho, então, desenhou o pai dele. E Augusto Cury, que é um cristão psiquiatra, ficou impressionado com aquilo. E puxou disso um princípio muito grande. Que, para aquele garoto, que o pai dele era a manifestação de Deus aqui na terra. Olha a seriedade e a importância de nós sermos exemplo e nós sermos referência para as nossas crianças. O MEC fala o seguinte: é fundamental trabalhar com sexualidade no contexto escolar. Os meninos e as meninas vivenciam novas formas de se relacionar, de se conhecer e de estabelecer vínculos afetivos, ou seja, estimulando a conhecer o próprio corpo, estimular o pensar por conta própria. Agora, desde quando uma criança de 10 anos de idade tem maturidade para decidir sobre a sua sexualidade, ele não está nem com o seu psicológico formado ainda, e o governo, o poder público, incentivando. Os 3 eixos básicos, olha isso aqui, os 3 eixos básicos
do conteúdo que permeiam o plano de ensino do MEC. O corpo em sua dimensão erótica. A coisa está, desculpa a expressão, meus irmãos, escancarado. E eu vou sair, o meu tempo está muito enxuto, mas eu não posso deixar de mostrar outras coisas para vocês aqui. Orientação sexual do MEC. Agora eu vou mais para próximo da gente. Governo do Estado de Goiás. Decreto 8.716 de 2016. Governo do Estado regulamentou a figura do nome social. Já viram falar nisso? Quem não sabe o que é nome social, levanta a mão para mim. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu explicar para vocês, segundo a lei, o que é o nome social. O fulano é o João, mas ele descobriu que ele quer ser a Maria. Então, ele se dirige até a Secretaria de Segurança Pública e pede a confecção de um novo RG com o nome social. Se ele é servidor público, o órgão que ele está vinculado tem que fazer toda a alteração cadastral para que ele seja chamado pelo nome social. O seu crachá tem que ser refeito e tem que ser chamado de Maria. Eu estive, antes de ontem, na quinta-feira, na Secretaria Estadual de Educação, para colher algumas informações, e a coordenadora me explicou que teve um fato interessante, que o professor recebeu uma pauta de 2º grau e começou a falar o nome lá, fulano, 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 e ele não respondia. Aí uma menina lá cutucou o professor e falou: professor, se você não falar o outro nome, ele não atende. Mas sabe onde que isso é mais grave? É porque a Secretaria Estadual de Educação, com base nessa lei, editou uma resolução. Eu faço questão, pastor, de falar o nome aqui, porque a gente sabe que fica registrado, e eu retirei isso, busquei isso no órgão oficial, uma resolução do Conselho Especial de Educação, número 2, de 2014. Essa resolução fala que o travesti e o transexual, ele tem direito de mudar o nome nos colégios, e o diretor tem a obrigação de fazer alteração. Mas sabe o que é o de mais grave nisso? Eu vou explicar para vocês. É que lá no Ministério da Saúde tem uma portaria que autoriza que um garoto ou uma garota com 18 anos de idade, sem o consentimento do pai, bata às portas de um hospital público e solicite o início do tratamento para mudança de sexo. Antes era 21 anos, agora caiu para 18. E eu falo para vocês que nem 18 precisa, porque se o pai e a mãe concordar, com 16 anos você vai ali no cartório e emancipa seu filho. Então, com 16 anos, um garoto pode chegar na porta do hospital e falar o seguinte: ó, eu quero começar o tratamento aí para mudar de sexo. Só existem 4 hospitais públicos hoje no Brasil que fazem essa cirurgia de mudança de sexo. Um desses 4 hospitais é aqui a Universidade Federal de Goiás, o Hospital das Clínicas. Um em Porto Alegre, um no Rio de Janeiro, um em São Paulo e aqui em Goiânia. Goiânia é referência nesse assunto. Só 4. Um deles está aqui, ó, pertinho da gente aqui. Meus irmãos, como que uma criança, um adolescente de 16 anos de idade, chega ao ponto de bater na porta de um hospital do poder público e solicitar a mudança de sexo? O que está faltando numa família dessa? Está faltando referência, está faltando lar, está faltando a figura do pai, está faltando a figura da mãe se posicionar como auxiliadora do pai. Olha, eu quero reiterar o que esta igreja aqui sempre tem trabalhado, sempre tem defendido à luz da palavra de Deus. O ministério sacerdotal do homem. Deus, quando criou Adão, Ele deu 3 funções para Adão. E essas funções, até os dias de hoje, elas não mudaram. Quais são as funções que o homem precisa entender que sobre ele são recaídas? Homens, vamos repetir comigo? Dirigir, vamos lá, dirigir, proteger e governar.
O homem que não dirige a sua casa é como você ligar um carro, engatar primeiro e deixar ele sair. Aí você não sabe onde é que ele vai parar. O homem que não protege a sua casa, o homem que não tem o entendimento que ele é o protetor, ele é o guardião da sua casa, ele abre o projeto de Deus, ele abre a própria família de Deus para ser alvo de ataques do maligno. Quem já fez o PCE entendeu e aprendeu que não é responsabilidade da mulher a proteção do lar. É responsabilidade do homem, e não só a proteção física, mas a proteção espiritual. Eu tenho certeza absoluta que nos cultos de segunda-feira aqui do Manancial Feminino, tem muita mulher que tem buscado a misericórdia de Deus para que Deus entre com alguma providência por conta de omissão de homem que não tem protegido espiritualmente o seu lar. Homem, esse mandato de autoridade é seu. Vista-o e faça uso dele, amém? Deixa eu reiterar aqui. O homem, ele é o guardião e protetor da casa. Ele é o chefe e governador do seu lar. Ele é o supridor e provedor, e ele também é o defensor. Agora, como que nós estamos nos posicionando em relação a isso? O que a gente tem feito aí? E eu finalizo a lição, deixando aqui uma mensagem de esperança em tempos difíceis. Me lembrei, pastor Acaso, de uma mensagem da senhora. A senhora, muitos anos atrás, pregou sobre esse versículo, e ontem o Senhor me trouxe à memória. Diante disso tudo que a gente tem visto aqui, meus irmãos, a gente precisa clamar por Deus. Mas deixa eu te dar algo bom, deixa eu te dar uma notícia boa em meio a tudo isso. Deus ainda tem interesse pelas nossas famílias. Deus ainda, Ele quer restaurar as famílias que estão precisando do amor dEle. Deus ainda quer que a glória dEle seja manifestada aqui na terra através da sua família, meu irmão. E eu quero deixar Isaías 58, versículos 11 e 12, para a gente encerrar, como uma mensagem de esperança em tempos difíceis. O Senhor assim nos diz nessa manhã: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Está difícil aí? Está cansado? Não está conseguindo romper na família? Seja ela em qualquer área que for, financeira, sexual, emocional. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor quer fortalecer os nossos ossos nessa manhã. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. O mundo está clamando. O poder público reconhece que a família é a base de tudo, mas ele não está enxergando que não é desmoronando o conceito basilar de família que ele vai consertar as coisas. Mas não vamos longe não, vamos dentro da minha casa e da sua casa. Está difícil? Vamos buscar o temor do Senhor, como a gente leu lá em Salmo 128. E a palavra de Deus, o Senhor está nos dando nessa manhã esse refrigério, de que vai restaurar o nosso vigor, vai restaurar a nossa força. Mas você como guardião, que você entendeu nessa manhã, você como protetor, você tem acesso direto ao Pai. Você pode pedir a Deus que Ele entre com a mão dEle forte sobre o seu lar nessa manhã. Obrigado, Senhor. Vamos orar pela minha família. Vamos clamar. Coloque a sua família agora na presença do Senhor. Você, pai, você tem que sair daqui nessa manhã
entendendo que você é o cabeça da sua casa, que sobre ti recai uma grande responsabilidade que o Senhor te entregou. Você, mulher, você precisa entender que você foi colocada do lado desse homem para ser auxiliadora dele. Te agradeço pelo pão de cada dia. Nós precisamos sair daqui nessa manhã entendendo Que o Senhor nunca que a palavra de Deus diz que os nossos filhos chegarão aonde nós os projetarmos. agradeço pela nossa harmonia. Então nesse momento eu te convoco agora a você dizer para Deus aonde você quer projetar o seu filho. É sobre a rocha? É sobre a palavra? Ou é sobre o mundo e deixar o mundo levá-lo aonde ele quiser que ele chegue? E os milagres que ainda há de operar. Nós precisamos clamar A minha que assim como essa música diz, é bênção do Senhor. declare nessa manhã que a sua família é bênção do Senhor. Peça a Deus Família com que te dê sabedoria para você tratar a sua família com amor. minha casa. Renova a nossa casa, Para o teu louvor. porque a minha família Minha família é bênção do Senhor. presente do Senhor. Tira esse momento agora, fale para Deus: Senhor, eu te peço perdão se eu tenho falhado nessa área. O Espírito Santo há de te revelar agora nesse momento, meu irmão, aonde você precisa melhorar. Mas faça uma renovação de aliança com o Senhor. Coloque a sua família aos pés da cruz. Deixe que o Senhor manifeste a glória dele dentro da sua casa. Tire da sua casa tudo aquilo que faz Deus chorar, aquilo que não agrada o coração de Deus. Você, homem, tem a responsabilidade de tirar de dentro da sua casa. E o Espírito Santo nessa manhã há de te revelar, há de mostrar no seu coração. Para você, mulher, o Espírito Santo há de te revelar, para você mostrar para o seu marido quais são as brechas que precisam ser fechadas. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Espírito Santo, Já te agradeço que o Senhor seja verdadeiramente as maravilhas o grande arquiteto e os milagres de cada família aqui. há de operar. Se há algum reparo a ser feito, Espírito Santo, Minha família entra com a tua providência nessa manhã. Mas que a gente saia daqui entendendo que a nossa família é um projeto original do Senhor. Que a nossa família, nessa manhã, está recebendo um renovo da parte vinda dos céus. Que nós sejamos fortalecidos na palavra. Que nós sejamos fortalecidos na graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.